Hoje mais um programa aqui com o nosso amigo Saulo Carvalho, hoje na presença do pré-candidato Emir Laranjeira a governo do estado, o nosso amigo Heraldo Carvalho também. Boa noite. Boa noite, produção. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É mais um programa A Voz do Povo, improvisado, um pouco atrasado, mas estamos aí, né mesmo, Saulo? É isso aí, boa noite para todos. Já quero mandar um grande abraço para todos. Puder abaixar só um pouquinho o som, eu agradeço. Isso aí. Quero desejar boa noite a você, boa noite a todos que estão aí ligadinho no programa A Voz do Povo. Já quero agradecer ao meu amigo Wagner, que hoje está no comando aí, que vai ficar no comando com o Heraldo. Uma boa noite pro meu amigo Heraldo. Boa noite pro meu pré-candidato hoje, que o Wagner Leal vai convidar aí o pessoal, a galera toda já tá ligada no Facebook. E o programa A Voz do Povo é isso. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos, boa noite, produção. Boa noite, pré-candidato a governador. Boa noite, boa noite, Heraldo. Grande meu amigo, tive a oportunidade de trabalhar junto há muito tempo, né? Boa noite, Saulo. Boa noite, Wagner. Boa noite, Heraldo. É um prazer estar nesse programa. Também quero dar boa noite ao Fábio Gabriel, um garoto maravilhoso que tem sempre nos prestigiado, tá bom? Seja bem-vindo, coronel. Muito obrigado, muito bom estar aqui, né? Eu também andei me perdendo por aí. Isso faz parte, né? Faz parte. Passou em Tamoios primeiro. Não é a primeira vez que eu me perco em Rio das Ostras, não. Já me perdi há coisa de uns 2 meses. Me perdi novamente aqui, mas já me achei, né? Agora perfeito, estamos aí, às horas. Emir Laranjeira, nosso pré-candidato a governo do estado do Rio de Janeiro. Essa não é a sua primeira tentativa ao cargo de governador, é? É a primeira vez, né? E aí, como é que fica esse frio na barriga aí? Porque... Não tenho não. Não tem não? Não tem frio nenhum, pra dizer a verdade não tem. Eu sou profissional, não sou profissional de política, mas sou profissional de polícia. Polícia não pode sentir frio na barriga. É verdade, é verdade. Se sentir então, tem alguma coisa errada. Né? Eu já fui deputado também, tenho uma experiência de parlamentar. E agora é uma coisa diferente, é uma disputa majoritária. Realmente não estou acostumado a disputar uma eleição assim. Mas tudo tem sua hora, né? Eu gosto muito de me arriscar. Então, na verdade, eu estou me arriscando consciente de que o risco é pesado, mas o frio na barriga não tem não. Não tem como fugir, né? Emir, o senhor veio de que bairro do Rio de Janeiro? Nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro? Não, eu nasci em São Gonçalo e vivi minha infância em Campos. Uma história longa, e até a morte do meu pai, que foi perto dos 12 anos de idade, eu vivi em Campos. Então eu me sinto muito mais campista do que gonçalense, a verdade é essa. Embora tenha morado em São Gonçalo e morei muito tempo em Niterói, onde eu continuo residindo. Mas a minha paixão, coração mesmo é Campos. É Campos, né? Campos, é. E assim, o que você lembra de Campos, assim, a sua primeira casa lá? Provavelmente você já se mudou, hoje não mora mais em Campos, né? Não moro em Niterói. Mora em Niterói, né? Na verdade, Campos, eu morava atrás do Campo do Goitacás, ali na rua Professor Reis. Não vou dizer que foi a primeira casa, mas foi a última, porque eu fui para lá muito criança, né? De alguma coisa eu não me lembro, mas da morte do meu pai, da casa da minha avó. Tem essa lembrança, né? Tem essa lembrança mais forte, né? Meu pai é sepultado lá no cemitério do Caju. E de lá eu fui para Niterói. E aí passei por São Gonçalo muito depois. Como pré-adolescente, adulto, jovem, eu fui viver em São Gonçalo, meu pai morto, né? Era o arrimo da família. E eu tenho uma lembrança ótima de São Gonçalo, dessa fase de pré-adolescência e de adulto jovem. Joguei futebol. Quer dizer, era duro, né? Sapato furado, mas eu dançava assim mesmo, com papelão dentro do sapato. Mas o futebol me deu muita autoestima. Eu nem sabia não sabia que jogava bola. Fui descobrir depois de adolescente. Que bacana, né? E foi muito bom, porque o futebol animava as garotas da época e tal. Dava para arranjar uma namorada, eu não tinha tanto... E era muito bom, foi um período da minha vida também excelente. Esse período era duro, mas feliz, entendeu? É duro em que sentido? Duro no sentido de pobre mesmo, sentido de pobre. Morava em bairro periférico, era pobre, trabalhava para chuchu.
Mas eu era feliz, porque tudo acontecia naquela época sem muita confusão. Havia um ambiente de paz, de harmonia naquela época. Não era como hoje, né? Eu não vivia assustado. Né? Até eu ingressar na corporação, na PM, no antigo Estado do Rio, na PMRJ, eu levei essa vida boa. Depois começou o militarismo, aí muda tudo, né? E como é que entrou essa ideia na sua cabeça, você ser um policial? Como é que aconteceu isso? Faz parte da própria tradição. Meu pai, ele tinha 4 irmãos PMs. 4. Então eu fui forçado pela circunstância a ser um PM também, né? Que foi por via de consequência disso, né? O militarismo já existia. Existia dentro da família. O meu tio, marido da minha tia única, irmã do meu pai, era tenente da PM. E 4 irmãos deles eram sargentos da PM. Então não tinha como fugir muito, né? Não tinha, já estava todo mundo na PM. Já estava todo mundo lá e entrei numa fase boa, gostei muito. Na verdade, eu queria ser médico. Cheguei a trabalhar até em laboratório da Nascrim, mas eu gostei demais da profissão policial. Mas isso foi em que ano, mais ou menos? Só tem, isso foi 64, 65. 64, né? Essa questão de ser médico aí foi uma questão sua ou a família não queria que você fosse policial também? Não. A decisão era minha. Quando meu pai morreu, um amigo dele, compadre dele, que era médico, dono de um laboratório de análise clínica em Niterói. Foi meu primeiro emprego, né? Eu era tratador de sapo. Pouca gente, tem muito médico que não sabe que naquela época o sapo era a solução para a descoberta da gravidez da mulher. Era o chamado exame Galli-Manini. Você injetava a urina da suposta grávida no sapo, no dia seguinte retirava na pipeta a urina do sapo e constatava se tivesse os bichinhos correndo lá. Era o exame de farmácia da época. Era o exame de farmácia, mas era perfeito, não falhava nunca, né? E eu no laboratório, eu era o criador do sapo, eu tomava conta dos sapos, entendeu? Então, eu botava nome neles para poder diferenciar um do outro, porque tinha um tempo, né, que eles tinham que ficar em repouso para depois voltar ao exame de novo. Depois eles voltavam para a roça para passar uma temporada, mudavam os sapos. E eu gostava de ficar, eu passei até a gostar de literatura, inventar história por isso, né? Que eu sou escritor e gosto muito de inventar história. E eu começava ali já inventando história para os sapos, entendeu? Para não confundir um com o outro. Muito bacana. O coronel, e hoje a questão, né? O senhor policial militar, coronel, foi deputado estadual, não é isso? Isso. E hoje, como o senhor vê a corporação hoje da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Eu vejo com certa tristeza. Por quê? Eu vou tentar explicar de maneira sucinta o problema. Começa na fusão do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara. Aquela fusão, ela não vou falar mal de ninguém, apenas vou constatar historicamente que a fusão foi terrível para o estado do Guanabara e muito terrível para o antigo estado do Rio de Janeiro, porque não foi uma fusão planejada, não houve um planejamento estratégico para poder haver a fusão, não houve plebiscito, quer dizer, a população dos 2 estados, ela não foi ouvida, então houve a fusão e criou um sistema de duplicados. Antes... Quem foi o pai dessa política, dessa unificação? Quem foi esse pai? Então, eu vou dizer, antes já havia na Guanabara um problema grave, porque o Distrito Federal, que era o poder virtual, né, do Brasil, foi para Brasília e levou também o dinheiro. Porque nós temos 2 casos de mudança de capitais no mundo, que eu saiba, que é de Bonn para Berlim e de São Petersburgo para Moscou. Nos 2 casos, essas cidades ficaram federalizadas e foram sustentadas pela União e são sustentadas até hoje. Houve uma descentralização para que elas continuassem no caso da Guanabara, foi uma coisa infeliz, porque o Distrito Federal saiu daquele espaço, ficou como estado da Guanabara, só durou 15 anos esse estado. Onde já se viu um estado durar 15 anos? Depois, eles acharam que o bom mesmo seria, para poder ficar mais forte do que São Paulo, era a ideia da época, fundir um estado com outro. São Paulo já era bem economicamente nessa Era bem, era a locomotiva do Brasil. Eles queriam que o estado do Rio fosse também, mas não deram nenhum recurso. Então o que houve aqui foi uma fusão precipitada, foi na época do presidente Geisel, segundo
contam aí nos bastidores da história, quando falaram com ele, pô, presidente, faz um plebiscito, vê se eu não, a ideia é minha, eu vou fazer. Então, não tinha como, né? a ideia dele, ele mandou fazer a fusão. Esqueceu de uma coisa, porque em todos os órgãos que havia aqui, houve duplicata, né? Em que ano foi isso? Foi 75. Foi 75. Foi ainda na época do regime militar ainda? Na época do regime militar. Exatamente. Eu acho que o Gades foi o último governante. Foi o último governante. Então a fusão provocou, por causa da inauguração da ponte, por incrível que pareça, não é coincidência, né? Inauguraram a ponte em Niterói em 74, em 75 houve a fusão. E essa fusão, ela foi perturbadora. Eu me lembro bem de servidores civis do antigo Estado do Rio, pessoas de idade, entendeu? Desesperados porque tinham que ir para o Rio, entendeu? E não sabiam nem onde ficava o Rio. A condução era difícil. Porque passou também. A ser a capital, né? O Rio passou a ser a capital. E aí, Niterói perdeu o status de capital. Foi outro prejuízo, porque Niterói também foi prejudicada. E o próprio Estado do Rio. Eu não sei por que houve essa fusão, porque não há explicação para ela. Hoje tem diversas universidades, aí, inclusive a UERJ, tem lá o Instituto Rui Barbosa, um grupo de estudiosos que contesta essa fusão e até sugere que haja uma desfusão. Eu não sei, isso é uma coisa, eu acho uma coisa a ser considerada, porque essa desfusão também é uma teoria feita por estudiosos que não admitem que a fusão vá dar certo um dia. Ela é separar o Rio do Grande Rio? Seria isso? Não, eles têm uma ideia de desfusão, exatamente, mas com plebiscito, lógico. Separando aquilo que a população quiser. No caso da Baixada, por exemplo, até se admite que a Baixada fique com a Guanabara, formando um novo estado, mas se o pessoal da Baixada quiser. Existe uma certa cultura de aproximação entre Guanabara e Baixada. Mas do lado de cá da Bahia, de Niterói para aqui para cima, não. Eu acho que a difusão... Eles são contrários. Eu acho que seria agradável para nós a difusão. Eu estou favorável a ela. E aí, como que surgiu essa ideia de o senhor vir pré-candidato a governador do Rio de Janeiro? Olha, eu poderia dizer que é uma série de fatores, ao mesmo tempo não há nenhum. Muita gente fala, e é verdade, política é igual futebol, é muita emoção, né? Isso aí. Muita emoção. Você usa um pouco de razão, mas usa emoção. Em primeiro lugar, porque eu gosto de política. Eu jamais seria candidato se eu não gostasse, né? E eu observei, primeiro e em segundo lugar, eu observo com a minha idade, desde quando houve a abertura e que chegou aqui o governo Brizola, o primeiro governo, de lá pra cá, eu não sei quantos governantes foram falou Brizola, o Wagner gostou. Esse garoto gosta do Brizola. Olha o olhinho dele como brilhou. Eu estou falando que ele foi o primeiro governo foi o do Brizola. De lá pra cá, muitos governantes foram presos. Então... Sim, verdade. Não houve um caos, eles aproveitaram, em vez de consertar, eles se aproveitaram do caos. Eu não preciso falar, né, desses que foram presos. E nem sei se esse governador atual vai se livrar de uma prisão também, porque eu costumo até chamá-lo de Cláudio Cabral, que é mais para Cláudio Cabral do que para Cláudio Castro. Mas né? por que essa mentalidade, né? Que a gente vê a esquerda chamando o Cláudio de direita, a gente vê a direita chamando o Cláudio de esquerda. É porque e o Cláudio está caminhando aí, já conseguindo essa aliança, bastante aliança. Como é que o senhor se enxerga dentro desse quadro, né? Eu vejo na ciência política, tem uma expressão que é pouco conhecida, que a gente costuma designar certos políticos, que ele é um anfibológico, ou seja, ele é um ambíguo. Porque ele falou no jornal O Globo que apoia Bolsonaro, mas não critica Lula. Quer dizer, é mureiro mesmo, né? É inteligente. Nem lá nem cá. É um político de verdade? Eu não sei não, político não, inteligente não acho que seja não, porque quando o cara fica em cima do muro é o primeiro a levar o tiro, né? É verdade. Então não dá para ficar em cima do muro. Então, primeiro isso. Essa minha decisão de me candidatar passa por uma indignação grande, que ele vem maltratando demais os veteranos da PM e as pensionistas de uma maneira brutal, cruel, sem sentido. E nós,
acompanhando o governo dele, que é um governo corrupto. Não pode mais negar, porque a mídia está aí apontando toda hora 18 mil fantasmas no Estado, recebendo e na agora boca é do um caixa. escândalo, né? Verdade. O último É um escândalo, agora, um escândalo enorme. que pegou o dinheiro lá do pessoal lá da fundação, que estava usando para fazer Isso. campanha. Uma manobra burra, porque eles pegam as sobras entre aspas, sobras de orçamento de alguma secretaria e colocam nesse órgão de pesquisa, e lá eles distribuem a grana. É muito dinheiro, não é pouca coisa não. Esse dinheiro daria para ele cumprir o dever dele e manter a paridade, que é constitucional, a paridade entre os ativos e inativos das corporações, policiais militares e bombeiros militares. Ele não fez isso. Ele não fez isso. O que está sendo gasto esse dinheiro? O que ele está fazendo? Está sendo gasto com política. Ele vai carregar essa cruz, não tem jeito. Ele distribuiu 17 bilhões de reais por 92 municípios e já gastou alguns bilhões com esquemas, inclusive esse que foi descoberto agora pela mídia e está virando notícia, né? Cada vez mais tenebrosa, porque são nós já estamos com 18 mil fantasmas já caracterizados, não tem mais jeito. Isso tem alguma coisa a ver com a venda da SEDAI, não? Na venda da SEDAI, talvez tenha havido, sim, a coincidência. Foi vendida a SEDAI, mas alguém orientou ele a gastar esse dinheiro dessa forma, que a gente não sabe. Fizeram um tal Pacto RJ, a Alerj participou desse tal Pacto RJ e isso virou dinheiro de campanha política, né? O deputado estadual Tineu Couto, presidente do PL, andou o estado inteiro com o Cláudio Cabral, chamado assim que é melhor, distribuindo grana. Até aí a alegação, não, mas acontece que a SEDAI é do povo, pertence aos municípios. Pertence ao povo, não aos municípios, não. Então, esse dinheiro, com certeza, foi um dinheiro muito mal gasto. Foi gasto com objetivos eleitorais. Há muita matéria denunciando isso. Inclusive, no dia 18 de maio, na revista Carta Capital, para quem quiser ler a revista Carta Capital, está lá a história toda da distribuição dos 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais, é muito dinheiro. E outra coisa, dissesse a alegação de que todos os municípios teriam direito de receber. Mas aqui tem no norte e noroeste do estado, é Águas do Paraíba, outra empresa. Mas mesmo assim receberam dinheiro. Eu queria entender isso, né? Aí, bom, então é o Pacto RJ. Pacto de quê? De quê? Ninguém sabe que pacto é esse. Na verdade, é um esquema de político, de eleitoral, vergonhoso, tenebroso, criminoso, que ele está capitaneando à frente do governo do estado do Rio de Janeiro. Ainda bem que a mídia descobriu agora. Não sei qual vai ser a consequência dessa descoberta. O judiciário não tomou nenhuma atitude ainda, tomou? Eu não sei, poxa, o Ministério Público trabalha em silêncio, né? Uhum. Mas eu duvido que o Ministério Público não saiba disso, porque está sendo denunciado escancaradamente pela Rede UOL e pelo Jornal Globo e até pela TV Globo, no RJTV. Com provas. Com provas? Provas cabais, pô. Como é que pode um cara que não é servidor público, de repente vai lá na boca do caixa, tem uma ordem de pagamento do Estado para ele receber 10 mil reais por mês. Lá na EMOP tem um montão de gente que está nessa situação, recebendo 10 mil reais por mês. Engenheiros, arquitetos. E o que o senhor acha que facilita esse tipo de política da própria política brasileira? Porque a gente vê que outros candidatos, até os que foram eleitos, têm essa prática, né? Antes e depois, dentro da máquina pública. Como é que você acha que ele deveria agir, né, dentro desse período? Em primeiro lugar, isso é impunidade mesmo. Infelizmente, o Brasil é um país da impunidade. Então, ele tem a lei, mas a lei não é cumprida. E existe aqui, eu acho, na minha opinião, no país, um negócio na justiça chamado entendimento. Quer dizer, o juiz, às vezes, tem entendimento além do que a lei prescreve. Embora exista a hermenêutica, existe lá a palavra significando algo, e mesmo assim eles entendem que tem algo diferente de tudo que a gente sabe, entendeu? A gente se sente até burro. A gente se sente burro porque os caras sabem mais
aplicam no direito um entendimento que não consta no dicionário. Então, é difícil, né? Você ter uma língua que você consegue De uma área que não manipular. é a sua, de fato, né? Filigranas, né? Então, isso é a primeira coisa, a impunidade, né? E depois o péssimo exemplo que a gente está vendo aí, poxa. Agora, Coronel, Eu queria falar. saber, no caso, o senhor se elegendo governador, qual seria a sua primeira atitude num caso desse? Porque o senhor deve ter um programa de governo, como é que o senhor vai agir, como é que o senhor vai fazer, né, de início para acabar com essa situação toda. Bem, eu sou formado em ciência administrativa, eu tenho uma visão teórica de qualquer organização social. Quer dizer, eu não sou leigo nisso. Perfeito. Eu poderia fazer um exemplo para facilitar o entendimento de todo mundo, o seguinte: imagine um banco. Nós temos diversos bancos, né? Bradesco, Itaú e outros bancos. Eles lidam o tempo todo com dinheiro, com muito dinheiro, com bilhões, no estado todo, nos municípios, até no exterior. Por que ninguém rouba? Por que nenhum funcionário do banco ousa roubar o dinheiro que ele está manipulando ali todo dia, muito dinheiro, e não rouba? Existe um sistema de controle? Isso, acertou na mosca. Um sistema de controle. E você acha que não existe aqui no governo do estado um sistema de controle dessa situação? Não, claro que não. Não existe. Então, eu penso que a primeira coisa a ser feita aqui, para começar a brincadeira, é um sistema de controle para não deixar ninguém roubar. Isso é a primeira coisa. E existe esse sistema, pode ter certeza que existe, ele vai aparecer. Eu não vou falar agora, porque eu também não vou estar dando munição para o inimigo, mas que ele existe, existe. E você pode controlar o sistema, porque o dinheiro entra aqui, a entrada do sistema, um insumo é dinheiro, né? O Estado é arrecadador. Aí o dinheiro entra aqui, o tributo, nosso dinheiro. Vai para uma caixa negra, de processamento, você não enxerga nada ali fechou. Eles não botam em prática, né? Não, você não enxerga nada. E aqui tem a saída, o resultado. Só que esse sistema, ele fiscaliza exatamente essa caixa, onde tem o processamento. Então a questão é a seguinte, vou dar um exemplo prático. O município aqui, ele resolve comprar Novalgina, um comprimido de Novalgina. Tem o preço da fábrica, não tem? Tem o preço da farmácia, não tem? Tem o preço do atacadista antes de chegar na farmácia e tem a média desse preço. Esse sistema, ele serve exatamente para definir qual é o preço máximo que o Estado pode utilizar do dinheiro para comprar. E o Estado ele tem que ir no valor mínimo, não é? Não pode ser até o valor médio, mas não pode ultrapassar o valor máximo. Se ultrapassar o valor máximo, é superfaturamento, é crime. Então, o sistema barra antes a compra. Essa é a ideia. Não deixa concretizar, né? Não deixa concretizar Produção, e fiscaliza mais, porque eu acho que não tem outra saída. Qualquer coisa que se fale aqui, eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Se não melhorar o controle, se não houver um sistema grave, sério e importante de controle, que é esse mais ou menos o exemplo do banco, você não tem muito a fazer, vai continuar o mesmo caos, a mesma facilidade de corrupção, propina, superfaturamento e essas coisas todas que a gente ouve falar aí, que até agora vem acontecendo direto, sem salvar nenhum governo, com todo respeito. A gente tem o próprio Brizola também passou por isso. Passou por isso também. A gente tem um áudio aí? Um áudio, já tem áudio pro nosso entrevistado, produção. Mateuzinho hoje tá um pouco mais sério. Boa noite a todos, boa noite Saulo, boa noite Wagner, boa noite. Geraldo. Boa noite. Gilmar aqui falando, Gilmar Araújo. Quero agradecer em nome de todas as meninas, todas as artesãs, a ajuda que o Saulo vem nos dando, né? A ajuda de sempre, a parceria, a amizade, né? Tá sempre aí lutando pela gente. Então, tô aqui hoje falando que na semana passada não consegui deixar um áudio de agradecimento aí pro nosso amigo, nosso irmão, parceiro. Por isso eu tô aqui hoje. Tá bom, Saulo? Beijão no teu coração. Geraldo, beijão. Agradeço muito vocês pela parceria, pela ajuda de sempre. Um beijo. Beijo. Tem outra. Quer falar, Saulo? Deixa eu só agradecer esse pessoal da feirinha, capitão. Esse pessoal aqui de Tamoios, quando o senhor estiver aqui, que o senhor vai andar comigo, é um pessoal que estava esquecido, né?
E a gente trouxe essas meninas aqui no programa. A gente aqui nesse programa não tem história. A gente mete o cacete mesmo, a gente não tem rabo preso com ninguém, porque o cara, quando é político, tem que ser um cabra sério. E aí a gente trouxe essas meninas, ela estava jogada lá, esquecida. E aí depois que a gente trouxe ela aqui, graças a Deus, já apareceu uma iluminação. Já melhorou e já melhorou bastante. A gente está aqui sempre trabalhando. Tem que fazer alguma coisa por ela, que a gente comeu os doces todos, né? Saltou aí, mano. Saltou o tal de aí, saltou o tal. Boa noite, Wagner Boa Lindão. noite. Boa noite, Heraldo. Boa noite. Saulo Carvalho. Boa noite ao nosso pré-candidato a governador. Boa noite, produção. Como é que vocês estão? Então, vamos lá. Vou deixar aqui pretendo deixar 2 perguntas, né? Vamos ver se eu elaboro. Para o pré-candidato aí a governador. O senhor é um homem da segurança pública, né? E acho que o senhor, tenho certeza que o senhor vem acompanhando esse problema aí da paridade, né? Como que o senhor enxerga isso? Fala para mim. Agora hoje eu tô falando aqui como esposa de militar da reserva, revoltada. Como que o senhor enxerga isso? E outra coisa, como um homem da segurança pública, né? Eu acredito que o senhor vai ter como base de campanha exatamente a segurança pública, né? Porque a gente sempre vai naquela vertente onde a gente atende melhor, né? E com todo o resto a gente vai fazer ramificações inteligentes e gerenciar o plano de governo, né? Depois aí colocando as pessoas competentes. O que o senhor acha que precisa fazer para melhorar a qualidade de vida desses homens e mulheres que hoje trabalham na segurança pública? Porque nós hoje, infelizmente, nós temos aí o STF jogando contra, né, esses homens e essas mulheres o tempo todo, né? Se esses homens e essas mulheres eles entram em algum confronto com bandidos e o bandido vem a morrer no confronto, não foi uma morte de confronto, foi um assassinato, e é tudo isso. E eles têm que comunicar que estão entrando com uma operação na comunidade. Quer dizer, o bandido, o traficante, ele tem tempo de bater em retirada, de esconder a droga, de tirar o armamento dali. E como o senhor pretende agir em relação a isso, estando governador do estado do Rio de Janeiro? Vou responder por parte. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar o gancho para dizer que uma das razões de eu me candidatar, de me pré-candidatar a governador, foi exatamente o fato que eu citei aqui, a indignação que eu tenho, não por eu ser um prejudicado, eu acho que até eu sou um privilegiado, porque eu sou coronel de polícia, tenho outras atividades, sou escritor, ganho outro dinheiro. Mas o governante, ele não respeitou a igualdade entre os administrados, porque está na Constituição que o pessoal em atividade, o veterano, ele tem que ganhar igual, pô. Mesmo caso das pensionistas, há 3 categorias de pensionistas. E o que aconteceu, quem não é militar, não está tão inteirado, o que aconteceu de fato nessa mudança hoje? O que aconteceu foi que traz tanta revolta, né? É porque ele não deu para os inativos, que eu prefiro chamar de veterano, nem para os pensionistas, aquele pagamento que deveria ser igual ao pessoal da ativa. As viúvas, as pensionistas, elas são subdivididas em 3 categorias. Então, isso é outro absurdo. Quer dizer, a pessoa que, o PM quando morre, primeiro ele não morre porque quer. Ele morre porque foi Deus que decidiu que ele vai morrer, ou de tiro, ou de infarto, ou de qualquer outra coisa. Porque a morte do policial militar, ela não tem a ver só com tiroteio, ela tem a ver também com o estresse da profissão. Em muitos casos, nós temos aí morte até por suicídio. Agora, há 2 meses aconteceu muito 2 vezes. Tem muitos policiais então, com problemas psicológicos tem, por conta exatamente. de não confronto. cabe, então,
o Estado não cumprir a Constituição e não pagar o devido aos veteranos e aos pensionistas. Tem que pagar, tem que haver igualdade, tem que haver semelhança. Paridade é aquilo que é par. Então, se aqui paga uma coisa, aqui paga a mesma coisa. É o par, é assim mesmo, entendeu? Então, essa é uma das razões. A outra questão que ela colocou, para mim já fica mais fácil, porque eu fui um combatente, eu sei muito bem como funcionam as coisas e penso o seguinte: desgraçadamente, o Estado do Rio de Janeiro hoje ele está um caos, porque essa criminalidade se expandiu, já afeta todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. O que se dá esse efeito, na sua opinião, então, dessa criminalidade? Então, houve uma mudança tremenda. O traficante dos meus tempos, teria uns tempos românticos, nem tanto tempo assim, ele traficava droga e se defendia do grupo rival, da facção rival, se defendia com armas do tipo revólver, metralhadora, escopeta às vezes. E a polícia militar e a polícia civil, os policiais corriam para dar o flagrante, uma coisa assim, uma operação de combate ao tráfico, em igualdade de condições. Eu me lembro que em 1989 eu comandava o 9º Batalhão, o primeiro fuzil de guerra apreendido de favela foi por mim, um fuzil R-15. Deu notícia até no New York Times, de tão absurdo que foi o achado, um fuzil AR-15 com 250 projéteis. Como foi esse momento no Rio de Janeiro, aproveitando esse gancho, o senhor que tem essa vivência, como foi esse momento no Rio de Janeiro em que as drogas chegam nas comunidades, né? Porque era usada pela elite, fazia parte da elite, né? Não tinha essas bocas de fumo. E aí como é que foi formalizado esse processo, né? Porque é importante as pessoas saberem, até mesmo pelo que acontece hoje com a vida do policial, né? Existiu Exatamente. lá atrás... Eu tenho uma experiência interessante de uma jornalista, que era uma das melhores jornalistas de polícia do Estado, já falecida, Albenisa Garcia, vocês devem ter ouvido falar. Grande. E ela falava para mim, coronel, essa droga, infelizmente, é o pessoal da Zona Sul que compra. O pessoal Albenisa, infelizmente, não é. Não é. Eu digo, vamos fazer o seguinte, numa sexta-feira, eu falei assim, eu vou fazer uma operação e você vai acompanhar com fotógrafo, tudo de perto. Eu vou passar 1 hora só dentro de uma favela, numa rua, só. E você vai ver que os usuários de droga hoje, já estou falando em 89. No caso 89. Já havia passado aquele momento. As drogas já estavam nas comunidades. Isso. Em 89, eu vou provar para você que o usuário de droga, ele começa a comprar e usar dentro da própria favela, e alguns vêm de fora para comprar. Então, são pessoas simples, são operários, são pessoas do povo. Montei a operação, passei 1 hora na rua Piracambu, na favela de Acari, que era um manancial de droga danado, 1 hora só, cravada no relógio, dentro de uma rua da favela, a rua Piracambu. Eu conheço. Conhece? Eu sou de Irajá. Então tá bom. Eu detive ali na rua 250 usuários assumidos. Eu combinei antes com o delegado que a ideia não era prender ninguém, era só fazer a detenção, fazer a detenção e só para identificar as pessoas que estavam e a contagem. E também foi possível demonstrar para ela que a droga que saía para a Zona Sul saía sim, mas de outra maneira. Vinha alguém de moto, pegava um sacolé, como chamavam antigamente, um sacolé, agora chamam de pino, né? Um sacolé de 100 gramas de cocaína, e levava para a Zona Sul. Além de outros artifícios que eu conheço, como por exemplo, muita gente compra queijo, dentro do queijo tem uma cocaína, e ninguém consegue, não tem cachorro que cheire. Então, diversos artifícios existem para colocar o atacado da droga vendendo para pessoas de dinheiro, que acaba subdividindo em grupos. No regime militar, foi um erro juntar em Ilha Grande os presos políticos com os presos comuns? Olha, há uma teoria que diz que sim. Eu, por exemplo, posso citar aqui o Carlos Amorim, que é um diretor de eventos especiais da Globo de muito tempo. Ele escreveu um livro chamado Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado.
E ele diz que não é ficção, foram 12 anos de pesquisa para ele escrever esse livro. Eu recomendo a qualquer pessoa que busque esse livro para ler. Que não foi só a Falange, não foi só o Comando Vermelho, que era a Falange, mas foi também a Falange Rebu, né? Não tinha antes o nome que denominou as duas maiores facções que tem hoje no Rio de Janeiro? Essa parte eu não conheço. Eu sei que havia a Falange Vermelha, né? E depois surgiram dissidências, passaram a chamar de comando, terceiro comando. Hoje tem uma variação enorme, né? Hoje você tem, na verdade, a coisa mais... O Comando Vermelho juntou com os outros comandos vermelhos também, jovem. O terceiro comando passou a ser terceiro comando puro e surgiram as milícias. Então a situação de hoje. Curiosamente, hoje, no Grande Rio, as milícias são mais numerosas do que as facções do Comando Vermelho. Sim, e hoje tem a mesma prática, praticamente, né? Porque você encontra em algumas áreas a milícia vendendo drogas também. Eu costumo dizer que tudo isso está num balaio só. Essa que é a verdade. O que acontece? O que tem de importante dessa época para hoje? Desde quando eu aprendi esse fuzil AR-15. Na época, eu, comandante do batalhão, a imprensa me perguntou o que significava aquilo. Eu falei, significa uma preocupação futura muito grande, porque nós da Polícia Militar não estamos preparados para enfrentar uma guerra com fuzis desse tipo. Vocês não tinham esse armamento, né? Até hoje não tem, né? Nós não tínhamos. Aí não tem. Hoje melhorou 2%, né? Mas assim, comparado ainda ao que tem armamento da criminalidade... Hoje é um absurdo, mas na época o governador, que ele assumiu o governo dizendo que ia acabar com a violência em 6 meses. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Ele falou assim, não, a polícia pode enfrentar essas armas sim. Eu falei assim, não pode não. Contrariou o governador. Aí o comandante-geral também, meu amigo, acompanhou o governador na mesma tese, que poderia a PM enfrentar essas armas. Eu digo, não pode não, porque vocês estão falando que pode, quem leva o tiro aqui sou eu. Então, não pode. Moral da história, hoje nós temos o Grande Rio e muitas comunidades carentes do interior. Os traficantes hoje são narco-guerrilheiros, estão armados com fuzis de guerra de todas as marcas, Sig Sauer, AK-47, M16, AR-15, fica difícil grande quantidade. Fica difícil combater. E a questão hoje, coronel, a gente já falou muito de bandido para mim, ele tem que... né? A questão hoje da saúde hoje do nosso Rio de Janeiro, né? Nós vemos que estamos aí passando, né, esse período de pandemia, né? E a gente vê, né, que sempre é criminalidade, isso tudo, mas também o senhor como governador, o senhor ganhou a eleição, a saúde. Eu vou aproveitar o corte, né, para falar de outro assunto, para dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu vou ter que voltar. Fala de segurança pública. Eu ia perguntar algumas coisas ainda de segurança pública. Nós vamos voltar ao sistema carcerário. Porque a saúde também, aqui no Rio, ela é um caso de polícia. Muito, então. Ela é um caso de polícia, não tem jeito. Ela é um caso de polícia. Os maiores escândalos de corrupção aqui foram exatamente... Agora não, agora a coisa está mais sofisticada, mas foram na saúde. Eu posso citar aqui um exemplo de um coronel da PM que foi corregedor da Secretaria Estadual de Saúde, que descobriu em Niterói 400 toneladas de remédios, de medicamentos, de fraldão, de coisas... Verdade. Vencidos, não? Vencidos. Teve que incinerar tudo. Por aí, 400 toneladas de coisas que foram compradas com meu dinheiro, com seu dinheiro. Eles tiveram que incinerar tudo, porque já está tudo com prazo de validade vencido. O que poderia ser distribuído para outros municípios. Foi durante o governo do Pezão que aconteceu isso. Então, eu presumo que o que foi comprado ali para deteriorar num galpão fechado em Niterói. Outra coisa, o coronel, para ir lá, mandar abrir o galpão como corregedor da Secretaria de Saúde, o pessoal que guardava o galpão não quis deixar ele abrir, não. Ele, coronel, chamou a polícia e prendeu os caras e abriu, tá entendendo? E lá dentro deu de cara com isso. Então, mostrou tudo, né? Mostrou tudo. E infelizmente, tudo foi incinerado. Então, imagina quanta coisa foi comprada sem necessidade, ou com necessidade não foi distribuída com o nosso dinheiro. Então, eu volto àquele meu papo inicial.
existe uma falta geral de controle dos gastos, o controle do dinheiro. O que o senhor acha desses hospitais de campanha que nós tivemos aí? Eu posso dar um exemplo aqui de Barra de São João, milhares e milhares de dinheiro, mas o hospital não surgiu, como muitos hospitais, né, não surgiram no estado do Rio de Janeiro. É boa pergunta para ser feita a esse juiz Winston Witzel. Eu queria, daqui a pouco, a gente vai querer falar sobre isso aí. Boa pergunta, porque é ele que deveria responder, né? Porque foi com ele que isso aconteceu. A questão toda que me deixa... Ele recebeu o merecido, ele foi empichado e pronto. Só que não é pronto não, porque ficou claro também que ele, para poder assinar um monte de papel... sem olhar, entre aspas, é porque ele negociou com esses caras antes de assumir o governo. Negociou dinheiro antes de fazer campanha. E o senhor acha que o Castro não sabia dessa jogada? Porque claro que ele sabia. Ele era o vice, ele fala que não, né? Não, claro que ele vai falar que não, mas tá na cara que ele sabia. Ele vai sempre negar, né? Ele vai sempre negar. Mas para mim não adianta negar. Eu venho falando, criticando ele há muito tempo. E veja só, eu critiquei com razão, porque agora estourou a bomba. Eu já sabia, porque eu sou policial. Sou rastreador. Já tem o faro, já tem o... Eu já sabia como esse esquema funcionava. Já sabia. Só faltava a imprensa saber, pô. Por incrível que pareça, né? Agora a imprensa já sabe. E é a ponta do iceberg. Isso vai longe. Vai muito longe. Eu não sei que destino vai ter esse Cláudio Cabral. Eu não sei mesmo. Talvez o mesmo destino do parente dele, porque é tudo uma coisa só. Se parar para pensar... Todo esse sistema, essa máquina corrupta do Estado começa lá atrás com Pisciani, vem com Sérgio Cabral. E lá atrás eu fui deputado junto com Sérgio Cabral também. Ele não aceitando a compra do Tempra, impedindo que os deputados liderados por ele pegassem... Foi uma farra muito grande, né, Sérgio Cabral? Já, lá atrás, já foi assim. Com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes saiu isento disso? Como é que é? Porque ninguém fala hoje, né? As vigas da perimetral, tudo mais. Foi tudo nesse mesmo tempo, né? Isso no aí. mesmo tempo. Aí, olha só, aí vem um sistema funcionando dessa maneira até hoje. Tudo errado. Então, se não vê um basta, eu não sei onde tu vai parar. Você percebe claramente o seguinte, que o discurso da esquerda, em vez de combater exatamente esse sistema corrupto, ele só fala em ideologias. O discurso é sempre ideológico. Eles não têm compromisso a não ser com a ideologia. Então... O senhor se considera ideológico também? Não, eu não sou ideológico, eu sou PM. Eu sou PM. Eu acho que você deve ser um progressista discutindo com ele, que é um conservador. O meu papel é evitar que vocês sejam assaltados. É só esse. O meu problema é... Eu não tenho ideologia, a não ser a minha própria ideologia, o juramento da bandeira. Agora, é claro que quando a gente percebe que a política não está funcionando, o que é melhor? Arriscar o voto ou pegar em armas? Eu acho que arriscar o voto é melhor. A gente não entende hoje, coronel, falando sobre política, falando agora sobre... Eu não entendo hoje que eu recebi um vídeo, né, Wagner e o Heraldo, sobre o governador, né, o Wilson, gente boa, que eu não posso falar que ele é ladrão, é bandido, porque eu acho que isso é pouco, né? Porque na hora que todo mundo tava aí, o pau comendo solto, as pessoas morrendo, e teve essa farra muito de dinheiro. E ele hoje, né, nas redes sociais, diz que ele é pré-candidato a governador. E a gente não entende como que o político, que se queima a política, queima os políticos sérios, como a gente, né, estamos criando uma bancada séria, eu sou pré-candidato a deputado federal, porque criado por uma revolta muito grande, né, que a gente... Cara que tem vontade de ajudar o povo e tem que vir candidato mesmo para tirar essa cambada de vagabundo corrupto aí. E eu vejo hoje um camarada desse botar a cara nas redes sociais, foi preso, tava com a tornozeleira, tava todo ferrado, e o camarada vai para a rede social dizer que é pré-candidato a governador do Rio de Janeiro. Bom, ele é inelegível, né, para começar. Mas como é que a gente não dá para entender isso? É porque ele não deve estar regulando bem, porque... Veja só. Só se for um marketing pra nada, ele vai porque ele também é do lado do nosso partido lá, né? Eu sei então, mas ele vai se desmoralizar. Eu tomei conhecimento de que ele estava se filiando ao partido.
Eu tomei conhecimento de que ele foi lá pedir para a esposa dele ser candidata a deputada federal, que até então ela não está nesse contexto. Sim. E o partido entendeu de deixá-la como uma questão democrática, de deixá-la se candidatar, disputar na convenção com os pares dela, os pré-candidatos a essa candidatura. Eu sou disciplinado. Quer dizer, a minha opinião foi sempre concordar com... Você não acha que isso pode ser um golpe político? Porque o senhor vem subindo nas pesquisas aí? Pode ser. Agora, o que acontece? Ele pediu para se filiar. Essa foi a informação que eu obtive do partido. Bom. E o partido aceitou, né? Aceitou. Surpreendentemente, ele veio com essa situação agora, me criando um desconforto. Por isso que eu acho que esse desconforto não é de graça. Isso tem alguma coisa por trás disso. Porque ele tem uma cara de pau impressionante. Tem duas coisas. Ou ele é louco, ou é cara de pau além do extremo, né? Então, eu quero ver no dia 30 como ele vai fazer para ir lá disputar a convenção, entendeu? Eu não sei se ele vai receber voto ou ovos. Questão de ele está pagando para ver, né? Então, o povo que decide, né? O povo lá que vai decidir se Mas ele... aí não tem como, só se o povo, né? Ou então o cara chegou com um caminhão de dinheiro, muita grana mesmo, e deu pra todo mundo. Peraí, eu soube que ele estava lá mendigando voto entre os pré-candidatos a deputados que estavam fotografando lá. Se eu tivesse alguns lá, me falaram isso. Alguns me falaram isso. Como é que pode? Não pode. Mas é claro que ficou todo mundo indignado. A maioria, eu acho que era até deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual. Eles estão indignados. Pô, eu estou morrendo de rir, porque olha só, alguém falou, você ficou nervoso por isso? Eu não. Isso aí, cara. Eu sou experiente o suficiente para morrer de rir. Isso aí, o que acontece? As pessoas não começam a levar política a sério, porque um camarada desse foi preso, tava aí, agora fez o que fez, agora teve cara de madeira, que óleo de peroba tem que comprar uns 3 caminhão trucado daquele mesmo pra passar na cara dele, e o camarada dizer pro povo brasileiro que é candidato a governador. Eu achei que ele ia desistir depois daquela situação vexamosa da ambulância. Com a filha dele gritando, meu pai tá morrendo. Sim, eu achei que depois daquilo ia ter esse foi o garotinho. É o garotinho. Não, nós estamos falando aqui. Tu não tá sabendo, não? Não. Rapaz, o que houve? Fala pra mim. O Vince agora voltou. Vou te mandar o vídeo. O camarada, cara de borracha, né? Que na outra emissora ali eu dei uma espancada nele, porque, poxa, deixou muita gente morrer, né, governador? E dizer que, né, não sabia, tá de sacanagem. Isso aí é tirar o povo como engraçado bobo. Que eu tenho um conto que eu escrevi, que tem um personagem que eu chamo de sorriso congelado. Um tipo que eu criei, de sorriso congelado. Você é muito criativo, né? Você tem livros. Tem. O sorriso congelado. Por acaso, é como o Vitor, ele tem o sorriso dele congelado, né? Fica o tempo todo rindo lá no partido, no dia que eu tirei a foto, na segunda-feira. Não sei se você estava lá. Então, os estaduais estavam lá. Ele chegou com aquela cara dele, sorriso, sem mexer. Foi até o final do corredor, tentou ser atendido pela presidente dela, ela não atendeu. E ele saiu depois pedindo voto aos candidatos a deputado, pré-candidato a deputado estadual, na maior cara de pau ali mesmo, na convenção. E anunciou que era pré-candidato da convenção para disputar voto comigo. Acontece que ele está inelegível. Então, como é que ele vai... Então tá tranquilo nisso, senhor? Não tem nenhum... Mas cria um desconforto grande, né? O pessoal ali também, né? Não, mas por outro lado... Se você tivesse lá, ele ia te pedir voto. Por outro lado, tem um aspecto positivo nisso. Porque houve um clamor a meu favor dentro do partido e até fora do partido. E esse clamor, para mim, é muito positivo. E é por isso que o senhor está aqui nessa noite. Esse programa aqui apoia o senhor e vão meter bala nele se for pra cima. A gente tem um bordão aqui no nosso programa que a gente fala que vai pra cima deles.
A gente tem que ir pra cima verdade. deles, mostrar uma pessoa de bem como o senhor, uma pessoa qualificada, ficha limpa, dedo bom, e é isso que a gente precisa pro nosso governo, pro nosso estado. Depois eu vou andar com o senhor quando o senhor voltar aqui, eu quero apresentar o Hospital de Tamoios pro senhor, um grande hospital que tá fechado, coronel. Então. E isso eu vim pra cá, sentar-lhe o dedo mesmo, Agora, botar essa coisa pra rolar. Como pode um hospital fechado aqui e 400 toneladas de produtos hospitalares incinerados por falta de, simplesmente por carência de prazo, não distribuíram. Né? Poderia estar o hospital aqui funcionando com todo esse material. Imagina o dinheiro que foi gasto nisso aí. Então, é muito difícil. Por isso que eu digo, o sistema é simples. A gente pode resumir tudo isso: saúde, educação, transporte, agronegócio, turismo, meio ambiente. Tudo está dentro dessa caixinha. Basta querer, né? Do sistema. Aqui tem um dinheiro que sempre entra, né? Não para de entrar. E nunca acaba. Não. Aqui é a máquina de fazer dinheiro. O Estado é uma máquina de fazer dinheiro. Quando chega no processamento, tem um monte de furo, igual o queijo suíço, né? Vamos para lá, para cá. E lá o resultado é nenhum. Às vezes entra aqui, ó, um objetivo para lá encontrar o resultado. Aí no meio, quando chega do outro lado, não tem mais, não tem resultado nenhum. Se perde tudo. Perde tudo. Tem áudio aí, produção? Solta o áudio aí, Mateuzinho. Boa noite. Me chamo Marcos César, do Rio de Janeiro, município de Nilópolis. Gostaria de perguntar para o Coronel Emir quem ele apoia para a presidência, Lula ou Bolsonaro? Ih, caramba. Boa noite. Pegou Assim pesado. ao vivo, não. Pegou pesado. Não pegou não, né? Não. Não pegou pesado não. Isso aí, eu tenho posição definida e tem uma coisa que eu sou diferente do Cláudio Cabral, eu não fico em cima do muro não. Se fosse agora uma televisão, eu faria um gesto dele, aquele da arma. Não, mas aqui Mas aqui o senhor está passando no mundo todo. Então eu da arma, meu candidato é esse, ó. É o que eu sei fazer a vida toda, sempre fiz, tá? Então o meu candidato é Jair Bolsonaro, não tem nenhuma dúvida. Um assunto um pouco mais sério, falando já da sua vida, o senhor falou de arminha, da vida policial, a gente precisa também tocar nos assuntos que a mídia costuma falar do senhor, que é do passado. O senhor foi citado na chacina de Vigário Geral e do Acari. E não, eu queria saber o que o senhor pensa, se isso atrapalha um pouco a sua candidatura. Não atrapalha nada. Em primeiro lugar, que eu comandei o 9º Batalhão até abril de 90. E esses dois episódios aconteceram em 93. Eu já era deputado. A chacina de Acari aconteceu em 93, por desaparecimento do jovem foi em 93. Num e a sítio chacina na Baixada, não foi isso? Não sei. E agora, aí a chacina, se eu soubesse, eu estaria aqui confessando um crime, né? Porque ninguém nunca achou os corpos. Mas o caso o senhor conhece? Claro que eu conheço. Principalmente a acusação que foi feita contra inocentes pelo sistema, tá? O outro caso, chacina de Vigário Geral, foi a mesma coisa. Eu defendi a inocência de 23 PMs, dos 33, e os 23 foram inocentados. O que houve comigo foi uma reação do sistema contra mim, usando o mesmo método. Pegaram um bandido do Comando Vermelho, que, claro, que jamais poderia gostar de mim. Na situação do Vigário Geral. E puseram ele acusando os inocentes e me acusando também, né? Me acusando também. Eu respondi uma carangada de processo. Mas, engraçado, né? Por que eu estou sem tornozeleira, piscando? Verdade. Nunca fui condenado Não foi condenado a nada, verdade. A nada. E hoje eu estou com a certidão aqui no meu bolso, aqui no meu celular, a certidão da Justiça, dizendo que eu sou limpo, ficha limpa. Então, tudo que fizeram contra mim foi cascata pura para evitar que o escândalo derrubasse o próprio governo Brizola. Então, o que houve naquela época foi O senhor fazia parte do governo Brizola? Não, nunca fiz, eu era deputado. Eu era deputado e era oposição. Era oposição. E defendia a inocência dos PMs. Nunca defendi culpados, só a inocência dos PMs. Então, eu fui envolvido no imbróglio e até hoje eu estou esperando ser punido e nunca fui. Por quê? Porque eu não fiz nada a não ser defender a inocência de um monte de PM. Graças a Deus eu fiz isso, porque se eu não fizesse, eu estaria desgraçado, não teria, a minha imagem dentro da PM seria horrorosa, entendeu? E eu não estaria aqui pré-candidato a governador confiando na minha tropa de PM, bombeiro, de polícia civil, de polícia penal. Esse pessoal vai me ajudar
Isso é bem a tirar conceituado. Dentro da vai me Polícia ajudar a Militar. tirar as pilanças daí, entendeu? Então, é o que eu quero, entendeu? Então, a minha posição em relação a isso é dizer o seguinte: se eu fosse realmente um culpado, por que eu fiquei solto? Por que eu fiquei solto? Você acha que isso foi um golpe Foi um político? tremendo, mas eu não gosto de falar de perseguição, porque eu acho meio um pouco ridículo. Eu falar de perseguição contra mim, tal, eu sempre fui guerreiro, rapaz. Eu nunca tive medo de nada, de bandido, de coisa nenhuma. Então, não gosta de se vitimizar, né? não gosto de. Eu acho que é uma questão política. Eu tomei uma posição contrária ao sistema. E o sistema estava desesperado, porque na época. Queria encontrar um culpado. Queria encontrar o culpado e o governador Brizola estava preocupado com a intervenção federal, que falavam nisso, né? Eles Claro que houve isso. uma solução precipitada de um fato complicado, complexo, e fizeram um oba-oba com um bandido do Comando Vermelho, que no final ficou claro para a justiça e para todo mundo que não passava de um grande mentiroso. Além de bandido, além de traficante, homicida, era mentiroso. E, se ele confessa os crimes sem acusar, na época, eu acho que ali inauguraram a delação premiada, porque ele ficou na Ilha de Brocoió, no palácio do governador, sendo tratado por garçom, né? Vindo a ele na beira da piscina, pegavam ele, eles decoravam um depoimento e ia lá depois em juízo. Mas isso foi tudo descoberto, né? Foi tudo descoberto. Isso daria um belo livro, né? Eu não gostaria de escrever isso, porque eu não quero Uma perder cena tempo. triste, né? Não é Perder tempo. Daria um bom livro para um bom jornalista investigativo, por exemplo. Eu acho que isso valeria a pena pegar uma gravar esse causa período triste e indecente da história do país. Porque o que houve aqui no estado do Rio, além de tudo que eu falei sobre fusão, desfusão e tudo mais, na verdade hoje nós temos uma sociedade perturbada, assustada, ninguém pode sair na rua, a mãe não pode pegar uma criança para levar à escola porque tem medo de ser assaltada no caminho, a professora não pode ir dar aula porque vai ser assaltada no caminho, e a escola tem vandalismo. Então há todo um sistema podre que precisa ser consertado. É claro que para isso eu tenho a solução. O senhor pensa em alguma reformulação da PM, alguma mudança na estrutura, tem que ter. alguma interligação com as outras forças, civil, federal? Então, o que eu penso é o seguinte, não é o que eu penso não, a doutrina diz isso. Existe na Constituição, no artigo 142, que compete às Forças Armadas a preservação da lei e a restauração da ordem. Não é da ordem pública, é da ordem. Essa ordem não é pública. A PM é responsável pela ordem pública. Essa ordem é interna. As favelas com os bandidos armados de fuzil são narco-guerrilhas, não tem como. É um outro estado, né? O Afonso Arino, não é o estado brasileiro. Jurista e político, lá atrás falou isso. É uma guerrilha sem ideologia. Ele falou isso. Então, a PM não tem estrutura para vencer esse monstro que está aí. O que tem que ser feito? Se eu, por acaso, chegar ao poder, o primeiro ato meu vai ser decretar estado de calamidade pública do banditismo urbano, e vou provar facilmente que o grande problema hoje são os fuzis. Porque traficar, todo mundo vai traficar sempre. Não tem como mudar isso no mundo. Mas aqui nós acrescentamos um ingrediente perigoso. Eles não são só traficantes, eles estão armados de fuzis. E a polícia está levando desvantagem nisso, né? Com relação às proibições togadas, impedindo a polícia de agir, que também foi uma pergunta feita aqui, olha só como esse negócio é sério. Alguns bandidos de fora, de outros estados, estão vindo para cá, porque aqui passou a ser um lugar ideal para se homiziar. Daí ter acontecido o que aconteceu lá na Barra, um shopping de luxo, o bandido vem, uma quadrilha armada de fuzil, sem ser incomodado, está no shopping, assalta, mata o vigilante, rouba e vai embora. Então, existe um vazio de polícia. Eu andei por aqui agora, procurando chegar aqui na rádio, eu não vi um carro de polícia circulando por onde eu passei. É um vazio de polícia. Por quê? Porque a polícia hoje, a PM principalmente, deveria estar com um efetivo muito maior, e o efetivo hoje é de 23 mil homens. As UPPs foram... As UPPs sugaram. 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 Espalharam o crime.
Nada, não Os pararam moradores nada. do nada. estado do Rio de Janeiro? Não houve nada, nunca resolveram nada, mas tem lá entre 7 e 10 mil homens que deveriam estar patrulhando as ruas e logradouros de todos os municípios do estado. Porque a gente que é da região dos lagos, a gente, depois das UPPs, a gente teve uma migração. Eles migraram, né, para Claro, Resende, migraram pra lá. para Costa Verde, né, para a região dos lagos também. Mas não é só isso. Hoje, um batalhão de PM que lá atrás no tempo, antes da fusão, tinha 1.300 homens, 1.400 hoje, hoje tem 400, tem 500. Reduziu muito. Reduziu demais. Então há Verdade. uma desproporção nisso. A população cresce em progressão geométrica e a PM não consegue crescer nem em progressão aritmética. Ela vai devagar. Então, há uma necessidade de recomposição desse efetivo. Ele está espalhado. Tem um monte de PM trabalhando de motorista de madame, um está aqui, outro está ali, outro está acolá. Isso perdeu o controle e hoje nós temos um efetivo absurdo Reduzido, de 23 mil homens. Então, o que precisa é o seguinte, é uma recomposição do efetivo e criar essas condições também ideais para o PM querer ficar no quartel. Ele tem o quartel como um lar, entendeu? Ele precisa disso. Não é só pegar o PM, vem cá, você... Não. Nós temos que oferecer ao PM algo melhor do que ele estar lá dirigindo para madame. Ele tem que estar no quartel trabalhando. É isso. Se ele não tiver vocação, vai embora, pô. Como é que faz para dentro desse sistema que você pensa de segurança pública, para poder fazer com que essas comunidades façam parte do Brasil de uma vez por todas? Em primeiro lugar, não é com o PP, porque o morador de comunidade carente tem horror de UPP. Existe um conflito, ficam separados ali, joga o policial no meio. O policial não pode fazer nada, ele corre o risco de morrer. Né? Ele corre o risco de morrer, ele é obrigado a aceitar as benesses que os traficantes dão para desmoralizar com eles. E para poder apresentar um serviço, ele para um trabalhador, manda abrir a marmita para ver se tem uma arma, rapaz. Então, está tudo errado. O PP é um grande erro. E, para variar, é um grande erro. Esse grande erro foi feito por quem? Pelo senhor Sérgio Cabral. E o pior, agora no Jacarezinho, esse Cláudio Cabral está fazendo a mesma coisa. Lá ele colocou 800 homens, está no jornal, 800 homens. O batalhão não tem isso, para tocar o barco dele por questão política. Então, isso é absurdo. O que as comunidades carentes precisam é de creche, entendeu? Para poder deixar as pessoas deixarem as crianças lá para trabalhar, pô. Não é a polícia é a última. Seria a última? É a última solução, a última solução. A gente já está no final, já estão passando aqui. Muito bom, o papo está muito bom. Vai ter oportunidade do senhor retornar de novo, não ter mais tempo para o senhor falar. Tem muita coisa para falar ainda, chegamos entendeu? Aqui atrasado. Matheus, bota aqui só o fly do pessoal da feirinha. Vamos terminar. Tem muita pergunta ainda para fazer. Eu queria, se Deus só vai retornar ainda. Queria marcar outra vez já com o senhor aqui, o Wagner. Eu não, o Wagner. Ô, Wagner. A gente tem que aproveitar, Saulo, a gente tem que aproveitar. Na hora que tá bom, já incrementando, já acabou o programa. Mas ele viveu de fato. Vida. É verdade. O que era a vida? O início de toda essa problemática que a gente se encontra hoje. E é uma aula, né, que a gente tá tendo. A gente tem uma possibilidade de compreender, né? Daqui umas 3 semanas. Pode ser, Wagner? Aí a gente bota um tema só segurança pública, já que eu sou policial. Saúde, fala sobre segurança pública. E aí o pessoal tá gostando muito aqui. Eu gosto de ver isso, Coronel. Pessoas que vêm com o seu experiência política, que dá aula pra gente. A gente que tá começando, que a gente tá nesse meio da política aí. Ó, o Matheus, ó, com o pessoal, todo mundo gostou. Não, graças a Deus eu tive o prazer de nos trabalhar junto, né, Coronel? Viu o Heraldo, então, já viu o Heraldo. O Coronel Wilton, vários amigos já participaram com a gente. Então, essa parte, essa experiência na área de segurança, eu adquiri, graças a Deus. Então, se Deus quiser. Teve várias perguntas do Caveirão, a idealização do Caveirão. Faltou muita coisa. Falta muita coisa, entendeu? Que eu quero conversar com o Coronel. O policial fala também pro militar, policial civil também, que é importante. Então, depois já estamos atrasados. Senão o pessoal vai entrar aqui, vai ver outro programa junto. Tá bom, Coronel. O Paulinho perdeu, foi lá para Tamoios. Depois a gente vai. A gente quer agradecer o senhor, Coronel. Muito obrigado por participar com a gente e a gente vai estar, tenho certeza que a gente vai estar junto e o senhor tem o apoio desse programa. Já quero deixar aqui aberto, né? Tem uma coisa no partido, né? Que a gente tem que apoiar o nosso cabeça lá e eu tô aqui como pré-candidato a deputado federal apoiando o senhor. Quero deixar em rede nacional o Saulo Carvalho,
o apresentador da Voz do Povo, apoie o senhor, né? E pode contar com a gente, contar com esse programa. A porta desse estúdio aqui, eu não posso estar aqui porque eu vou estar em campanha, mas o dia que o senhor quiser, a gente vai marcar de novo e a gente vai estar aqui. Eu espero que o senhor não se perca, né, Paulinho? Não pode se perder de novo. e vir pra gente ter uma aula aí. Gente, vamos lá. Vou dar o telefone, viu, Saulo? O Narraiá, Fala aí, meu filho. no dia 22 de julho, agora sexta-feira, das 16 às 23 horas, em frente ao DPO de Unamar, no lado praia, o Unarraiá, que é realizado pela Feirinha da Arte da gente, da nossa amiga Gilmara, que é a líder, né, das artesãs, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio e do pessoal de Tamoios, né? Cacique de Tamoios, é isso? Isso. A galera toda lá. E também, aproveitar aqui o ensejo. Dá o telefone, fala né? rapidinho então, meu filho. Tá convocando também, o pessoal que tem quadrilha, né? Entrar em contato junto com a Gilmara. A festa junina. Vamos mandar prender a gente aqui. 21 973 04 9597. Vou repetir, 21 973 30 49 597. Entrar em contato com a Gilmara, não, o grupo da festa junina. Isso aí. Tá E bom? aproveitar também sábado. Calma que eu vou falar aqui o mexão logo. Deixa também eu fazer. sábado, vou deixar você fazer, claro. Sábado tem a nossa primeira ação. Já convidar o senhor para conhecer o nosso programa. É o único programa aqui na região que faz ação social em nome do programa. Dia 11, né? Eu vou até depois mudar com o Paulinho a agenda. Vai inaugurar o nosso primeiro escritório da Voz do Povo, né? Pra atender a galera, bater um papo, tomar um café comigo. Segunda-feira, eu saí de lá, era quase 11h30 da noite. Foi muito bacana, o pessoal tomou um café e foi show de bola. Então, gente, tá anunciado. Fala, Wagner, fala! No final de semana, a gente tem na sexta-feira, 22, o Arraiá das Meninas da Feirinha. E no sábado, a gente tem o Arraiá da Magdala. Show de bola! Na Praça de Unamar, onde a vice-prefeita de Cabo Frio vai realizar um arraiá para a população, com assistência social, com uma série de coisas para a população poder se interagir, né? A gente tem pouca coisa na Praça de Unamar, a gente precisa ocupar os nossos espaços, e aí ela deu essa iniciativa, a gente vai estar lá. Sábado vai ter muita coisa. Muita coisa. A partir do meio-dia. Até que hora? Começa ao meio-dia e se estende. A nossa vai ser 9 horas, todo sábado. de 9, eu vou terminar meio-dia. E vamos partir para lá. E vou para lá. Tamoio sábado, comandante. Vai ter muita coisa boa. Muito ação da Leão 13. Então, pessoal de Tamoios. A população fica atenta que muita coisa boa. Vai ter muita coisa boa mesmo. Boa. E o legal, Saulo, é importante a gente falar que um é realizado pela prefeitura, outro é sendo realizado por você. Cada um. Não, pelo programa Voz do Povo. Pelo programa Voz do Povo. Também sendo realizado pela vice-prefeita, que não tem a ver com esse evento da prefeitura diretamente, mas são vários eventos de vários políticos, é importante a gente estar apoiando todos, isso aí. Independente de um lado ou do outro. Eu acho que é importante para a nossa população que precisa dessa assistência social. Só quem ganha é o povo de Tamoio. Quer mandar um abraço, um beijo para alguém? Eu gostei de ouvir aqui falar sobre a Casa de Magdala, que tem um trabalho lindo lá em Niterói, de cuidado com crianças carentes aidéticas. Sabia disso? Não sabia, que legal. E muita gente contribui, muita aqui. gente participa. Eu conheço muitos PMs que fazem isso, participam lá. Então é um trabalho maravilhoso da Casa Vai ser muito bom. Quando o senhor retornar ao programa, o senhor vai falar sobre isso pra gente. Tá bom, tá legal. Tá bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de soltar a lenha aqui. O programa Voz do Povo que agradece a sua presença. Vamos lá, gente. A gente já quer agradecer a você. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Wagner. Quarta-feira quem vai estar aí, meu filho? Tu tá no negócio aí, cara. Fala aí, meu filho. Quarta-feira é a galera do rap que vai vir aqui. Eu posso vir também? Bater um papo. Pode. Tô convidado? Pode. Bota um monte de cadeira igual a gente faz aqui. E o papo vai ficar legal. O pessoal vai rimar aqui na hora? Também, né? Eles são os MCs, né? Eu escrevo, sou jornalista, mas... Vão cantar aqui acho também? que vai ter um improviso. Vão cantar também? Vão. A gente faz tudo, eles não são do improviso. Tem que mostrar, né? A gente quer agradecer essa grande audiência, agradecer o Wagner que tá no comandando. Ele tem que terminar o programa do senhor. Vai, meu filho. Gostaria de agradecer a produção, a população de Tamoios que está sempre nos assistindo, do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Irajá. Também queria mandar um abraço, Wagner, tá? Mandar um abraço para minha sobrinha, para minha neta, Maiara. Queria mandar pra Jane. Um beijo pra Xuxa. Pra Gilmara. Pessoas maravilhosas que só têm ajudado a gente. Beleza. Tá bom? Beleza. Esse é o e agradecer
ao coronel, pré-candidato a governador A do estado gente do tem Rio um de Janeiro. bordão aqui, eu queria terminar esse bordão. O senhor que é sangue azul e minha família toda de sangue azul, meu falecido pai, a galera toda lá de Duque de Caxias, policiada lá, a gente tem um bordão, a gente fala pra cima deles. Eu queria que o senhor terminasse na fala do senhor pra cima deles. Pra cima deles, Brasil. Ei!